Medidas para reduzir fila do INSS serão anunciadas amanhã. Direto para Brasília, reportagem de Levi Guimarães. O Ministério da Economia pode anunciar amanhã medidas para reduzir as filas de atendimento do INSS. Hoje são mais de 2 milhões de pedidos de aposentadoria e outros benefícios como o BPC e pensões por morte, aguardando para serem contemplados, sendo 1.300.000 esperando há mais de 45 dias, prazo limite considerado normal. Todos os pedidos estão em uma fila única. A promessa foi do secretário de Previdência Social e Trabalho, Rogério Marinho. Em uma nota técnica, a secretaria afirma que um dos motivos da fila é a redução no quadro de funcionários do INSS. Outro fator é que os sistemas do INSS ainda estão sendo adaptados para conceder benefícios baseados nas novas regras de aposentadoria, aprovadas na reforma da Previdência. Rogério Marinho diz que discute soluções com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Quarta-feira a gente fala a respeito. A gente está conversando com o ministro e estamos validando as propostas e possibilidades internamente. Desde segunda-feira passada que a gente está trabalhando, porque tudo envolve orçamento, estrutura organizacional. Então a gente precisa ter essa responsabilidade de conversar internamente e buscar o respaldo técnico e jurídico. Paulo Guedes retomou os trabalhos após uma pausa de fim de ano nesta segunda-feira, se reunindo com todos os secretários e chefes da assessoria. Logo nos primeiros dias, ele vai ter que decidir se reajusta ou não o valor do salário mínimo para este ano, já que tinha sido definido em R$ 1.039. Acontece que ele foi calculado com base na estimativa anterior do INPC, índice referência para a inflação, que era de 4,1%. Como houve uma alta para 4,44% no fim do ano, para que o salário mínimo não fique abaixo da inflação, ele teria de aumentar em R$ 4,00, chegando a R$ 1.043. Porém, cada aumento no mínimo significa crescimento também nos gastos do governo. Outra questão que Guedes deve definir nos próximos dias são eventuais medidas para conter altas inesperadas nos preços dos combustíveis, o que poderia ir contra a política liberal adotada pelo ministro. De Brasília, Levi Guimarães. E ainda sobre o salário mínimo, professor Vila, o presidente Jair Bolsonaro, na saída do Alvorada, agora há pouco, afirmou que o governo vê uma brecha para reajustar o salário mínimo, pelo menos no mesmo índice da inflação de 2019. Ele afirmou ainda que vai ter uma conversa na parte da tarde com o ministro da Economia, Paulo Guedes, para discutir esse assunto. Mas eu queria só voltar à questão do INSS, a falta de planejamento e a insensibilidade das autoridades. Isso é bem Brasil. Não estão nem aí, porque quem está demandando serviço são os pobres. São os pobres que vão lá no INSS, né, tem um direito adquirido, 45 anos de trabalho, 50 anos de trabalho, alguns, né, demandam, vão lá, entram com a documentação e não tem funcionário. Mas se não tem... Ô secretário, e cadê o seu planejamento? Não tem. Não é tão brilhante esse pessoal, tão gênio. Não consegue ter funcionários, né? Não consegue adequar o INSS às normas aprovadas no Congresso Nacional. Isso é tão difícil. Não foram ampliados os direitos, foram diminuídos os direitos, foram suprimidos, não é verdade? Sendo assim, é só colocar no sistema. Isso é tão difícil? Não é. Mas sabe, de um lado é incompetência, são incompetentes, e de outro é insensibilidade. Essa que é a triste realidade brasileira. Você não consegue colocar num sistema, porque aí o José, o Sebastião, a Maria, entra com o seu documento, né? Não consegue acessar a página do INSS para marcar um dia, um horário para ir lá. É uma insensibilidade total. Eles não estão nem aí.